Para aqueles que porventura não souberem, inclusive digitalmente, esta é a segunda aula da matéria que acabamos de começar sobre marcas de uma igreja saudável. Ok? Estamos usando este material aqui, né? Tem lá na nossa livraria, você pode, se não está com o seu ainda, pode ir lá buscar. Na nossa primeira lição, cujo título era exatamente o que é uma igreja saudável, nós vimos que isso não se refere a prédios, não se refere a programações, não se refere a eventos, se refere se esta igreja segue ou não, obedece ou não princípios bíblicos da doutrina da igreja, em outras palavras, eclesiologia, certo? Alguns desses princípios não são tão óbvios assim, e é por isso que precisam ser explicados, detalhados em um material como este. Nós também vimos que as marcas de uma igreja saudável, que no livro original chamavam-se 9 marcas de uma igreja saudável, não são as únicas que existem, mas a época da confecção deste material pelo pastor Mark Dever, ele entendeu que essas são as marcas que na nossa atualidade estão em maior negligência, precisando ser retomadas, né, reenfatizadas na igreja moderna. Passados mais de 20 anos, há uma nova edição que já fez algumas alterações. Por quê? Porque, de novo, não são métodozinhos. Nós vamos ver, não ainda hoje, que a gente está dando o fundamento, na base, né? Nós vamos ver princípios bíblicos do que se rege a saúde de uma igreja, e aí vamos aplicar a nossa realidade, que obviamente é diferente da realidade do próprio pastor Mark Dever. Eu ilustrei semana passada como que no intensivo que eu fiz lá de 10 dias, e com intensivo nisso, porque com raríssimas exceções era manhã, tarde e noite, né? Então eu fui passear, fui estudar. Algumas coisas eu falei, legal, eu não faria assim. Né? Por quê? Cultura, são dois países diferentes, estilo de igreja, são duas igrejas diferentes. Né? Então o importante é como você aplica aquele princípio sem corromper o princípio. Né? Isso dito, vamos orar e vamos entrar na nossa segunda aula, a igreja do Deus Trino. Oremos. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez estudando a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a liberdade que nós temos no nosso país e que muitos não experimentam precisa ser cada dia mais valorizada por nós, porque nós não sabemos do futuro. Em muitos países, oh Deus, como eu vi hoje na internet, a liberdade, que não é liberdade, de uma igreja controlada pelo Estado, tem sido ovacionada, inclusive por brasileiros. Como nós abrimos mão tão facilmente do direito à livre expressão, a livre culto, a livre pensamento, em prol de uma ideologia. Mas ajuda, Deus, porque nós sabemos que, independente do que acontecer, as igrejas realmente bíblicas, igrejas saudáveis, permanecerão e será através delas que o Senhor executará o teu plano final para este planeta. Abençoa o nosso tempo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, lição número 2, como eu disse. Vamos para a nossa introdução. Os nossos slides são apenas um resumo. Nós realmente temos o conteúdo principal aqui em nosso material impresso. A igreja é um povo, não um lugar, nem uma estatística. É um corpo unido a Cristo, que é a cabeça. É uma família unida por adoção por meio de Cristo. Então veja bem, é sempre importante, irmãos, nós destacarmos o óbvio, né? Destacarmos aquilo que nós já deveríamos saber de qual é salteado, particularmente frequentando uma igreja como a nossa, que a gente bate nisso constantemente. Eu mencionei semana passada que eu não gosto muito do termo igreja para prédio, porque nós já temos, infelizmente, esse ganso da religiosidade romana. Eu vejo que o pessoal, quando você passa de carro na frente de entre aspas, igreja católica e se benze. Por quê? Há uma atribuição àquele local que não é bíblica. Primeiro, que não existe local biblicamente falando. Né? Segundo, que é só um lugar, não é absolutamente mais nada do que isso. Então a gente está mais uma vez destacando o óbvio, o bíblico. A igreja são as pessoas, não um lugar.
E hoje nosso objetivo é, em cima dessa verdade, mostrar como, infelizmente, ainda existem cristãos, em parte, por falha das igrejas locais em não ensinar direito, em parte, por uma independência exagerada que tem acontecido na nossa sociedade. A era digital faz muito nisso, tá? Infelizmente, eu já conheço gente que você pergunta, cara, quais são os seus 10 bons amigos? 9 deles ele nunca viu na vida, são digitais. Interessante, né? Em parte, por isso, eu conheço hoje, pessoalmente, mais pastores que eu tenho parceria, que eu tenho pensamento alinhado, no grupo que eu criei, vai fazer 10 anos já, agora, logo, de pastores batistas, do que com outros que eu conheço pessoalmente, tá, pessoal? Porque isso é um mundo que a gente vive, é bom e ruim ao mesmo tempo. O reflexo ruim que eu quero destacar aqui é a igreja sendo vista como algo utilitário, algo que você participa, que você frequenta, e não algo que você é parte daquilo. E é basicamente isso, irmãos. Eu já vou dizer, vamos orar, vamos para casa, porque é isso que a gente está vendo hoje. É uma aula contra o isolacionismo cristão. Mas eu sou introvertido. Você acha, meus irmãos, que em 12 apóstolos não tinha nenhum introvertido? Vocês acham que na igreja primitiva, ao pegar só os 500 que viram Jesus ressuscitado, né? Não tinha ninguém introvertido? Claro que tinha. Tinha o arroz de festa, né? O extrovertido, mas tinha também o camarada que você tem que cutucar para ver se está vivo, né? O cara calado totalmente. Existe esse tipo de pessoa em todo aglomeração, perdão. Toda aglomeração humana. Sempre vão haver aqueles que não entendem que a sua personalidade não pode servir de desculpa para evitar as interações sociais necessárias para a vida. Isso é particularmente importante quando se fala sobre igreja. Okay? Muitos tratam a igreja como se ela fosse algo optativo, pensando que, se não é necessária para a salvação, então não é importante. Certamente a salvação é somente por meio da fé em Cristo, porém separar a igreja do Evangelho, do Deus Trino, dos planos de Deus, é um grande erro. Você já ouviu falar sobre isso? Alguém se converte, vai um bom tempo na igreja, vai ter um aborrecimento. Aí quando você vai atrás dessa pessoa, o argumento dela é esse. Pastor, a gente precisa da igreja para ser salvo? A resposta óbvia é não. Claro que não. Tem um monte de coisa que você não precisa fazer para ser salvo, e essas são ordens. Você não precisa ofertar para ser salvo. Você pode ser avarento. Não. Você não precisa evangelizar para ser salvo. Você pode ser egoísta. Há um monte de coisa que você pode não fazer e ainda ser salvo. Porque a salvação não é pelas obras. Agora, eu fico um alerta. Quando a gente se recusa a fazer coisas que denotam a nossa salvação, comprovam a nossa salvação, eu ficaria com a barba de molho. Vendo você barba ou não. O perdão é optativo para o crente, irmãos? Sim ou não? Quantos crentes você faz? Você está carregando aí o cadáver nas costas 10 anos que não perdoa? Não é verdade? Está amargurado, mais azedo que limão passado do ponto, mas não perdoa. Ou seja, é possível fazer um monte de coisa errada, infelizmente, do camarada é convertido. Mas ele não cresce, é uma criança. É imaturo. E para voltar ao nosso tópico, recusar-se a entender o papel corporativo de interação e vida na vida de uma igreja local é parte dessa imaturidade. Okay? Em Gálatas 1, 9, Paulo abre a epístola falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o texto: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Esse Evangelho gerou igrejas. Agora, em contrapartida, as igrejas devem proteger o Evangelho. Na nossa introdução, para explicar aí, para antecipar aí, a gente está vendo exatamente isso. Olha, o Evangelho gera a igreja e agora a igreja protege o Evangelho. Essa é uma das razões, meus irmãos, básicas pelo qual a igreja local é importante. Se a gente simplesmente pregasse o Evangelho, olha, converter uma,
converteu outro, tá? Agora, Deus te abençoe, para com Deus. Volta um ano depois lá. Eu vou dar um exemplo, irmão. Tem uma missão, que eu não vou falar o nome dela, muito bem intencionada, tem gente muito de Deus lá, mas que não cuida da parte teológica. E de vez em quando faz trabalho indígena. E aí, supostamente, dizem que alguns se convertem lá, eles, essa ideia, né, de um purismo exagerado, eles colocam lá uma liderança e fazem exatamente, ó, Deus abençoe, então a gente faça aquilo. E o missionário dessa missão que conversou comigo, eles estavam preocupados porque coisas esquisitas começavam a acontecer naquele pessoal. É um pessoal, primeiro, neófito, e segundo, bebê cuidando de bebê. Terceiro, muito mal porcamente tem alguns livros do Novo Testamento na sua língua. Não falam português. Ou se fala português, também muito mal porcamente. Não dá certo, irmãos. O projeto de Deus está prontinho e resolveram reinventar a rota e fizeram uma roda quadrada. Aí você começa a ter desvios teológicos, desvios doutrinários e até heresias. Porque não se está cuidando das coisas como deveriam. Faltou fé? Desculpa aí, irmãos. Quem? Ninguém está com torcicolo aí. Então, pronto. A igreja gerada pelo Evangelho, agora, a igreja crescendo em maturidade, os mais velhos, os mais novos, e esses amadurecendo, vão cuidar do Evangelho. E diz o texto, agora, em contrapartida, as igrejas devem proteger o Evangelho das falsificações, mesmo que alguém chegue com uma carteirinha de apóstolo, ou seja, um anjo vindo do céu, que é o argumento que Paulo fala aos Gálatas. Se pregar um evangelho falso, a igreja deve rejeitá-lo. Assim, o evangelho gera a igreja e a igreja deve promover e proteger o evangelho. Há uma relação íntima entre o evangelho e a igreja. Ao desprezar a igreja, menosprezamos aquilo que a obra de Cristo realizou e como o Senhor planejou que o seu evangelho fosse protegido e promovido. Afinal, a igreja do Deus vivo é a coluna e fundamento da verdade. Então, irmãos, o projeto está pronto. Quando alguém argumenta que não há necessidade de congregar, ou que pensa que congregar é apenas estar sentado em um banco, uma cadeira, depois, na oração final, vai para casa, semana que vem volta, não entendeu. O primeiro projeto de Deus, não se entendeu, está dizendo, eu sei mais do que Deus. Aliás, cá entre nós, a gente faz isso com um monte de coisa na vida, né? Família, casamento, Deus diz, olha, é assim, ó. Aí você diz assim, não, vou fazer desse jeito, como uma criança. Eu já contei para vocês a ilustração, nós fomos chamados pelo pastor Caetano, que já está na eternidade, a reformar os bancos de madeira da minha igreja, de origem, porque a igreja o banco tinha sido comido por broca, né? Buracos assim. Então ele nos ensinou a fazer uma massinha com pó de serra, tudo direitinho, depois a gente pintar. E um amigo nosso, muito querido, um jovem muito tranquilo, ele fazia assim com o pincel dele para pintar. O pastor Caetano, ele era muito garrafa, ele chegou assim, irmão, olha só, eu acho que a comunidade pinta coisas há uns 5.000 anos. O próprio Somiari ensinou o catequite para pintar pincelando. Mas um jovem do Rio de Janeiro, com 16 anos de idade, descobriu que era melhor dar tapinha na madeira. Nisso ele já tinha notado que tinha feito besteira, né? Porque não tem muito que inventar, não. Segue o veio da madeira e pincela. Sem pouca e sem muita curtida, né? Não tem muito mistério. Claro que o profissional vai fazer melhor que você, talvez. Não tem tanto mistério assim. Nós pintamos isso aqui umas 3 vezes já. E ficou bom. Levamos 3 dias? Levamos, mas ficou bom. Enquanto que o profissional faz um dia só, que ele, né, pega, a gente ficou aqui 2, 3 noites para nós terminar. Mas nós fizemos, porque não é tão complicado assim. A Bíblia, meus irmãos, nos dá diretrizes claras sobre como a igreja deve funcionar. Aí o pessoal decide inventar moda, né? Em vez de seguir o manual. Bem, mas isso não é tudo. O Evangelho concede a cada cristão e à igreja um novo relacionamento com Deus Trino. Em Efésios capítulo 2, 11 a 22, Paulo mostra como, por meio da cruz, Jesus destruiu a inimizade entre Deus e os homens e entre os povos distintos, nesse caso aqui entre judeus
e não judeus, e gentios, né? Paulo ressalta a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Na cruz, Jesus uniu seus gemidos a si mesmo, ao seu corpo. Agora todos os salvos são o corpo do Filho, e se estão unidos com o Filho, são da família do Pai e templo do Espírito, assim como um estilo o é. Esse relacionamento não é temporário, é eterno. A igreja sempre será a família do Pai, corpo do Filho e templo do Espírito Santo. Pastor, o senhor já fez tudo isso em doutrinas básicas, nós sabemos disso. Por que nós estamos reafirmando isso, irmãos? Porque, de novo, há uma corrente de individualismo. Okay? Quando a igreja é um optativo na sua agenda semanal, você não falta o seu trabalho, que bom, ótimo profissional. Né? Você chega na hora, nunca chega atrasado numa mera sessão de cinema. Você se dispõe a ajudar, de repente, no grupo, no sindicato da sua categoria. E tudo isso você está lá. Mas quando é o reino, o seu padrão, despenca. Significa o quê? Falta de compreensão da importância que tem na vida do cristão a igreja local. Ela não pode ser um apêndice, uma opção, algo negociável na nossa agenda semanal. Um argumento que alguns podem fazer, preste bem atenção, pastor, é que eu entendi que eu estou unido ao corpo de Cristo. Sim, mas o corpo de Cristo que está lá em Sri Lanka, você não pode fazer nada por ele, talvez orar, só. Talvez ajudar um missionário, ok? O que mais você pode fazer? Então percebemos, quando alguém diz, não, o corpo de Cristo se refere a todo, na verdade o que ele está fazendo? Ele está ajudando um meio, uma brecha, né? Para dizer, eu estou, mas pelo menos não tem que fazer nada. Vou só orar pelos irmãos lá do Sri Lanka. Agora, olha a diferença, irmãos. O irmão do seu grupo de vida está doente, ou a irmã deu à luz. Você tem duas opções: ignora a necessidade ou engaja. Não é verdade? Duas opções simples. Você pode começar a olhar o seu folheto de desculpas, dizer assim, deixa eu ver o que eu posso usar aqui para não ter que fazer nada. Ou eu posso dizer assim, irmãos, bora fazer aqui uma escala para ficar com a irmã que está enjoada. Vamos fazer uma escala para ajudar a irmã que está com o esposo internado nos seus exames. Eu acompanho todos os grupos de vida, irmãos, estou em todos, desde quando eu vejo exatamente esses engajamentos. É um grupo que alguém descobriu que o tratamento do irmão era muito caro, fizeram a famosa vaquinha e ajudaram. É o grupo que alguém coloca lá, irmão, surgiu um imprevisto, não vou poder ir exatamente hoje era o meu lanche, quem pode me ajudar? Alguém se pronuncia, houve um imprevisto, alguém ajuda. Mudança, a gente fala no grupo dos homens, né, que se alguém está fazendo mudança e não tem uma meia dúzia de carregador gratuito, é porque vai ser Marte, né? Porque ninguém tem bola de cristal para saber o que está acontecendo. Mas quantas vezes, irmãos, colocaram lá no grupo dos homens e o pessoal diz, olha, a hora estou aí, estou aqui, tem um carro aberto, posso ajudar. Esse tipo de engajamento e muitos outros, irmãos, eu não tenho como fazer com o irmão lá do Sri Lanka. É confortável dizer que eu sou da igreja de Cristo, porque está lá, ela está lá longe, né? Longe do meu alcance. Na sua revista nós temos essas imagens que resumem, né? O Evangelho gera a igreja, uma cruz aí na revista à direita, e a igreja promove e protege o Evangelho. Nós vimos também aqui embaixo, né, na imagem inferior, como que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, através do corpo do Filho, nós somos da família de Deus Pai, certo? O corpo do Filho, a igreja, nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, é por isso o título da nossa lição. A igreja bíblica é uma igreja triuna, é uma igreja da Trindade, é uma igreja trinitariana, onde Pai, Filho e Espírito Santo estão agindo no nosso meio. Então, se a igreja está intimamente relacionada com esse Deus Trino e seu plano de salvação, não é de estranhar que ela esteja no centro dos planos de Deus. O Pai eternamente planejou glorificar seu Filho e parte desse propósito, irmãos, envolve colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para
Jesus, é claro, sendo cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Preste bem atenção. Igreja, irmãos, é algo muito sério, que infelizmente tem sido banalizado demais nos nossos dias. Virou uma bagunça. Outro dia vi um camarada seguido por milhares e dizendo, gente, um tempo atrás ele era um profissional qualquer, não sei se era gari ou se era engenheiro, não sei. Agora ele disse que ele é o Elias que devia vir. Ele é o último profeta. Está todo mundo seguindo o cara. Virou uma palhaçada a igreja. Não a igreja realmente, irmão, mas o termo. Não se sabe mais hoje em dia o que é, o que não é. Não sei você, mas direto interage com pessoas e fala assim, eu sou é crente, eu sou um tantinho de tempo aí, tá? É, você começa a falar, eu jogo umas coisas certas. Gente, se a igreja gosta disso, gosta daquilo, você nota que é cada esquisitice. Teve uma, eu não lembro bem, uma irmã que frequentou nossa igreja um pouco de tempo, depois nós encontramos uma igreja perto do seu bairro, que ela mora bem afastada. A saída dela da sua igreja de origem foi traumática, porque o pastor praticamente a amaldiçoou e disse, eu não abençoo você sair da igreja. Quem é ele na fila do pão? Quem ele pensa que é de proibir ou deixar de proibir se alguém vai ficar ou deixar de ficar na igreja dele? Ou, que não é dele? Bem, evidentemente aquela é dele. Pelo menos aquela lá é dele. E eu poderia ficar citando aqui, irmãos, e vocês sabem, quem está assistindo sabe, quantos casos nós temos de coisas estranhas, esquisitas acontecendo. Mas, irmão, nós estamos falando aqui da essência do projeto. Deus planejou executar os seus planos. E diga essa passagem, como está em Hebreus, disse aos anjos, não. Eu vou usar o William. Já parou para pensar, meu irmão, que antes sequer de você existir, Deus já tinha me incluído neste plano que está se desenrolando antes de você nascer, claro, continua se desenrolando agora, você só se juntou. Vocês entendem isso, irmãos? Entendemos? É o que nós chamamos de Missio Dei, Deus em missão. Deus está em uma missão de reconciliar o mundo consigo através de Cristo. Nós nos unimos a Ele. É por isso que é importante, irmãos, falar isso aqui. É extremamente importante estudar a história da igreja, para que a gente descobrir que o Evangelho começou no dia que eu me converti, há 45 anos atrás. Já tem um monte de gente que veio antes de nós. Você é extremamente abençoado de saber como nós chegamos até aqui. Quer seja a história batista, que tem quase 400 anos, ou ainda mais a própria história da igreja, que tem quase 2.000 anos. Como nós chegamos aqui? Como que o inferno e o mundo tentou destruir o que nós estamos aqui hoje? E continuam tentando, e não conseguiram. Tentam pela violência, tentam pela adulteração, tentam pelo modelo modernoso. Tudo são projetos de destruição da igreja bíblica. Eles continuam não conseguindo. Quando a igreja se atém àquilo que Deus planejou para ela. Quando faz isso? Olha só, Cristo é exaltado e a igreja é exaltada juntamente a Ele. Em contrapartida, o Filho glorifica o Pai, e se a igreja está unida ao Filho, ela também glorifica o Pai. Está falando da Trindade toda trabalhando no nosso meio. Veja como Paulo coloca essa realidade em Efésios 3:21. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus está agindo no meio e através da sua igreja que somos nós. Uma das formas pelas quais o Pai é glorificado por meio da igreja é quando a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, também Efésios capítulo 3, versículo 10. Por causa do mistério revelado de que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Em outras palavras, meus irmãos, quando o mundo percebe que há o mundo e as trevas, né? Que há um povo diferenciado, que nós somos unidos através da pessoa de Cristo, Ele é glorificado através da igreja. Tudo o que o mundo precisa saber sobre a eternidade é só olhar para a igreja.
importância dessa lição, irmãos, é porque ainda há cristãos que veem o seu papel como crente, o seu papel como participante de uma igreja, como mais uma característica da sua vida. Eu sou profissional, não importa a área. Eu sou da família tal, pai, mãe, filho, não importa. Eu também sou de uma igreja local. Não, irmãos. Essa é a sua principal identidade como cristão. Eu não estou exaltando o CNPJ ou a placa de uma igreja. Eu estou me referindo à igreja de Cristo, na qual essa igreja local e outras são expressões visíveis. Então vamos supor que Deus, por motivo, lhe leve para longe daqui. Você já parou para pensar, irmãos, que às vezes a gente escolhe um lugar para morar? Olha bem, porque tem boas escolas, porque tem muitos supermercados perto, bom comércio. Porque então, olha, tem 3 academias aqui a 1 quilômetro de distância. Quantos de nós, se você mudasse daqui, escolheria uma igreja porque está, ou uma moradia porque está perto de uma igreja saudável? Para pensar. Não é verdade? Mesmo que isso significasse morar num lugar que de repente você não estaria tão disposto a morar. Isso diz, irmãos, porque eu já vi as 2 realidades de gente da nossa igreja foi embora. Nós encontramos uma igreja muito boa. Depois de meses procurando. Um até falou assim, lembra muito a Videira. Que legal. Então vai ficar lá. Então, pastor, fica meio longe. O que você acha que eu falei para ele, irmãos? Se muda para perto da igreja. Mas esse aqui vai ser chato. Não entende? Não, irmãos. Aí a gente muda por outras conveniências e prejudica a vida espiritual porque não cultua da maneira correta. Hoje não é benção. Todo mundo morre. Puxa aí, por favor, a água. Que ninguém mais seja daqui para frente. Acabou o salão. A igreja, irmãos, é extremamente importante. Assim, o propósito de Deus é que a igreja o glorifique pelo que ela é e pelo que ela faz. O ministro do século XIX, Charles Bridges, expressa isso de forma magnífica. Olha lá, irmãos. A igreja é o espelho que reflete a completa fulgência do caráter divino. É um grande cenário no qual as perfeições de Jeová são exibidas para o universo. Na revista escrito em 1967, porque saiu em um livro desse ano, provavelmente ele é do século XIX. Né? Assim, vemos que a igreja está ligada intimamente com as 3 verdades preciosas da fé cristã. Olha lá, irmãos. O Evangelho da nossa salvação, o Deus Trino que nos salva e o propósito de Deus em glorificar a si mesmo. Presta atenção, porque esse é o resumo desse nosso primeiro ponto. O Evangelho da nossa salvação não existe sem uma igreja saudável, defendendo e pregando e proclamando esse Evangelho. O Deus Trino que nos salva está presente de todas as formas, somos a família de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. E finalmente, o propósito de Deus em glorificar a si mesmo. Lembra, meus irmãos, no filme da história do universo, você não é o protagonista. Ele é. Onde é que ele está, pastor? Naquela letrinha do final que ninguém fica para assistir. Ninguém fica, deixa eu ver aqui quem foi que cuidou do... Não. A gente vai embora. A não ser que tenha agora a famosa cena pós-crédito, mas esquece essa parte. Fica, é? Sempre tem uma exceção para confirmar a regra, né, Rodrigo? Tem um amigo seu que você está esperando passar. Olha lá, fulano. Ponto aqui, meus irmãos, é que nós somos coadjuvantes. Somos coadjuvantes, nosso papel sempre é chamar a atenção para o protagonista, não é isso? Inclusive, o coadjuvante, quando você tem no Oscar, né, a premiação é papel de suporte, supporting role. Acho que não sei se a palavra coadjuvante existe em inglês, porque é suporte, ele está no suporte ao leading, ao protagonista. Pronto. Glorificar a Deus é o nosso único papel. Nossos slides sempre tem, irmãos, na nossa lição, no final, algumas perguntinhas. Olha a nossa discussão aí agora. Primeiro, normalmente pensamos no nosso relacionamento pessoal com Deus.
Você já havia pensado sobre a relação comunitária da igreja com Deus Trino? A gente sabe, né? O relacionamento pessoal com Deus está beleza. Agora, há, irmãos, um aspecto comunitário. Aí deixa eu vender meu peixe. É por isso, meus irmãos, que via de regra, quando possível, o louvor deve ser no plural, na primeira pessoa do plural, e não necessariamente na primeira pessoa do singular. Não há regra absoluta, porque você tem salmos, certo? Que estão na primeira pessoa do plural. Eu te louvarei, Senhor, porque, né? Tá lá, não tem problema. Mas ainda assim, meus irmãos, o louvor congregacional quer destacar essa, não sei se o termo melhor seria esse, mas deixa eu usar, essa não pessoalidade, não vou usar impessoalidade, essa não pessoalidade da adoração. Não é a meu respeito. O louvor não visa, irmãos, o indivíduo, visa o corpo local adorando juntos. Quer ver mais uma coisa? Essa é a razão, irmãos, e isso é algo que me preocupa em nossa igreja e preocupa meus colegas em suas igrejas também. Nosso culto de oração, nossa reunião era sexta-feira. Aí alguns falavam, pastor, muita gente não vem porque está cansado da semana. Tá, agora é terça, qual a desculpa? Está cansado já na terça? Minha amiga vai falar uma vitamina B12, não é possível. Porque esse era o momento que eu via. A gente mexeu o tabuleiro, antecipou 3, 4 dias, não só não melhorou grande coisa, como tem piorado nos últimos tempos. E eu posso falar isso tranquilamente, irmãos, porque eu tenho certeza que vários colegas assistindo isso sofrem da mesma situação. Quer ver só? Quarta-feira é o dia tradicional do culto de oração nas igrejas batistas, normalmente, na nossa exceção. Pega o seu carro, está lá no livro da convenção, vai visitando. Tem igreja, meus irmãos, com até, não necessariamente batista, vai ter um culto nesse dia, com 1000 membros, você vai ver 15 carros na frente. 15 vezes 5 pessoas que cabem lá dentro, não dá nem perto da membresia da igreja. Não é à toa que alguém escreveu um livro cujo nome era A Geração que Desaprendeu ou que Esqueceu de Orar. Isso é sério, irmãos. Porque eu sei o que muitos estão pensando, pastor, mas eu oro pelo Senhor todo dia. Muito obrigado, irmão, continue, Deus abençoe. A oração comunitária, irmãos, não substitui a oração individual. Não substitui. Estando Pedro na prisão, a igreja, contudo, fazia intercessões por ele. Aonde, irmãos? Cada um na sua casa? Não. Estava na casa de uma irmã, não lembro o nome dela agora, da mãe de João Marcos, acho que era. Estava na casa dela, aonde Pedro, inclusive, chega, reunidos orando. Porque não foi cada um para sua casa, era menos arriscado. Já tinham pedido Pedro, né? Então vamos, pessoal, olha, desculpa, perfeito, irmãos. Irmãos, nós vamos reunir hoje em grupo, que o bicho está pegando, já pegaram Pedro, então vamos, né, dar um tempinho, cada um ora na sua casa. Não fizeram isso. Você lê o livro de Atos, irmãos, a igreja constantemente estava unida em oração. A oração individual tem o seu lugar, mas a oração comunitária também. Isso tem a ver com o que nós estamos vendo aqui no ponto, na pergunta número 1. 2. De que formas a igreja traz glória a Deus pelo que ela é e pelo que ela faz? O que os irmãos acham, irmãos? Como é que nós glorificamos a Deus? Fala mais alto, porque eu estou... Como é que a igreja glorifica a Deus? Diga. Obedecer os mandamentos. O quê? Mostrando ao mundo como cuidamos dos outros, ou seja, amor prático, né? É até meio redundante falar amor prático, amor platônico é que precisa de adjetivo. O amor sempre é prático. Mais alguma coisa? Oi? O evangelho que nos gerou é protegido e devolvido ao mundo. Parece, irmãos, que a gente lembra de obras, o que não tem problema. Mas esse é um ponto fundamental. Só a igreja tem o evangelho. ONG não tem, o governo não tem, a sociedade não tem. Quando a igreja, meus irmãos, começa a se confundir com ONG, já falei isso várias vezes, está perdendo o rumo. Você não encontra uma ordem no Novo Testamento para que a igreja seja casa de caridade.
O cristão deve cuidar do próximo. Quando a gente diz, a nossa igreja deveria, significa que eu estou lavando as minhas mãos, né? Porque eu não quero pegar em gente pobre, gente suja, gente sei lá o quê? Quero terceirizar para os outros. Faça você. Você não precisa que a igreja tenha um órgão, uma organização, um departamento para isso. É o indivíduo que deve fazer. Agora, a igreja, sim, é ordenada a cuidar uns dos outros e a proclamar o evangelho e ensinar a sã doutrina. É engraçado, irmãos, a planta é tão simples. A planta da igreja é uma caixinha de 4 paredes, um telhadinho e um chão. E a gente fez um monte de aditivo, né? Um monte de puxadinho na igreja. E aí, é claro, a gente não vai glorificar Deus fazendo aquilo que Ele não disse para nós fazermos. 3. Diante do que foi discutido, você acha que a igreja é importante aos olhos de Deus? Sim. Quais são alguns problemas de menosprezarmos a igreja? Cadê o meu ponto 3? Não tem, não? Está vindo lá. Então, irmãos, quais são os problemas se nós menosprezarmos a igreja? Basicamente, o que Deus planejou que nós iríamos ser beneficiados por ela, acaba se transformando em uma deficiência na nossa vida cristã. Então vamos dar um exemplo simples. Você passa por uma crise na sua igreja, na sua vida, e você precisa de aconselhamento, mas você menosprezou a igreja, no sentido de menosprezar, não valorizou o estar junto, o compartilhar, a vida na vida, ter vidas entrelaçadas. Você quis ser o bloco do crente sozinho. E aí o problema chega, o bicho pega e você está isolado. Você deixa de usufruir o que Deus já planejou que você usufruiria se estivesse no meio do rebanho. Se você estivesse no meio dos irmãos, com a vida sendo compartilhada com eles. Entende, irmãos? Só há benefícios. É impressionante, irmãos, como que os exemplos de gente que é acolhida, ajudada, já não nos alerta o suficiente para isso. Nós insistimos em uma receita adulterada, onde a igreja é uma coisa simplesmente que eu não tenho vínculos necessariamente, né? Bem, seguindo adiante, número 1 aqui é a família do Pai. Um dos maiores privilégios da vida do cristão é ser adotado por Deus, poder chamar o Pai de Cristo de Pai Nosso que está nos céus. Se estamos unidos com o Filho, compartilhamos das bênçãos da união e do relacionamento que Ele tem com o Pai. Sério, simples. Somos filhos de Deus por adoção. O Filho é eternamente gerado pelo Pai e nós, por crermos em Cristo, somos nascidos de Deus. Por estarmos no Verbo, ou seja, em Jesus, fomos gerados pela palavra da verdade de Deus e regenerados mediante a sua palavra viva e permanente para uma viva esperança. Então percebam, meus irmãos, noções simples que nós já vimos várias vezes na igreja, estamos reafirmando, mais uma vez para mostrar a natureza diferente dessa família que nós participamos. Ok? Eu não sei se você já experimentou isso, eu já experimentei algumas vezes. Você vai em algum lugar e encontra alguns irmãos e em pouco tempo você já tem uma tremenda sintonia. Agora, na nossa viagem, nós tivemos essa experiência, né? Por meio do irmão da irmã Michele, fomos apresentados a um pastor lá em Tampa, e ele nos recebeu. Gente, parecia que a gente se conhecia há décadas. Impressionante. E ele nem é batista. Não podia dizer, o dono dele, pastor Batista, se reuniram. Não. Mas conversamos, compartilhamos, passeamos, né, e vimos, irmãos, algo que é impossível outro tipo de elo humano gerar, porque é espiritual, é feito por cada família de Deus a qual nós pertencemos. Experimentamos isso em outras ocasiões também, também lá na Pensilvânia, né, aquela família, visitando essa igreja. Eu botei um vídeo aqui para vocês, a igreja pequenininha no interior, e a irmã se aproximou, perguntou de mim, eu falei que não era, perguntei minha esposa, ela perguntou o marido, e fomos. Uma hora depois estava almoçando na casa deles. E a conversa, meus irmãos, flui de uma maneira impressionante. Tem problemas para quem fala inglês, mas flui. O resto que você está dizendo tudinho. Mas o ponto é que você tem ali elos que não são possíveis em outras. Ele acho que ele é engenheiro,
Nós fôssemos 2 engenheiros, e disseram, vamos trabalhar que área? Que legal, tá bom, não acontece isso com o meu time de futebol, não acontece isso nem com o meu aspecto político, e pelo contrário, tem criado mais confusão do que qualquer coisa. Se senta mais para se lamentar e reclamar do que, enfim, mas não foi o caso de nossas interações lá para a família de Deus. Bem, página 13. Assim como o Pai e o Filho somos amados em Deus Pai. De forma maravilhosa, Jesus nos diz que o Pai nos ama com o mesmo amor que tem pelo Filho. Assim como o Filho é um com o Pai e desfruta da plena comunhão com Ele, nós também. Nós estávamos longe, mas agora fomos aproximados. Uma coisa que nos traz um pouquinho de tristeza sobre a questão de família. E se você parar para pensar, existe uma boa parte da minha família que eu não compartilharei a eternidade. Gente que tem o meu DNA e que já tiveram inúmeras oportunidades de conhecer a Cristo, já até frequentar a igreja, mas resolveram dar as costas. Agora, até onde eu sei, e obviamente eu não tenho nenhuma visão espiritual aqui, estou vendo uma cruz pairando sobre a cabeça de cada político. Não tem. Eu suponho que você está aqui no domingo pela manhã, que você realmente conhece a Cristo como Senhor e Salvador e deseja aprender da sua palavra. Se a sua qualidade de cristão é alta, baixa, mediana, isso não é um ponto. O ponto é você é salvo. Então eu sei, meus irmãos, que todos nós passaremos a eternidade juntos. Essa é a família de Deus. Coisa que nós não podemos afirmar categoricamente sobre nossa família de sangue. Muito difícil que alguém possa afirmar sobre 100% da sua família. Para nossa, com certeza, tristeza. Né? Assim como o Pai nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Tal Pai, tal Filho, tais filhos. Né? Repare aí que o Filho está com F maiúsculo e nós minúsculos. Pois nosso Pai é santo, somos chamados a ser santos em todo o nosso procedimento. Lembrando que nosso Pai julga as obras de cada um sem acepção de pessoas. Deus se importa tanto com sua família que disciplina em amor seus filhos para serem participantes da sua santidade. Nosso estudo agora, irmãos, está mostrando que família não é não falar que algo está errado. Talvez a sua família seja assim. Você nunca pode dizer isso, não está certo, não. O grupo da família em que você diz isso aí está errado, né, não gosta de você. Mas a família de Deus não funciona assim. Por que ele está começando a falar sobre isso, irmão? É a nossa base do estudo. Porque disciplina bíblica é uma das marcas, que vimos semana passada, de uma igreja saudável. Ninguém gosta de ser alvo da disciplina eclesiástica, ninguém gosta de executar, eu acho, né? Disciplina eclesiástica, eu detesto. Toda vez que a gente tem esse assunto na equipe ministerial, a gente fala com pesar, ninguém fala com alegria, tenta de todas as formas que não se desenvolve em algo pior, mas negligenciar, meus irmãos, é negar a própria natureza, parte da natureza do que é ser família de Deus. Você já esteve do lado de um pai e de um filho indisciplinado, que faz o que quer e não controla? Eu vi isso recentemente. Não dá vontade de dar uma palmada no pai? Vê aquela criança fazendo birra no supermercado, mas você olha, semana estava lá, sei lá, a outra, para, com a cara, a fuça enfiada na tela e a criança, para, Enzo. Gente, sabe o que eu fiz? Eu fui para outra fila, porque não estava não. Eu estava pegando o celular dela, desligado, e assim, dá para você ver que a criança está mexendo. E detalhe, irmão, estava bagunçando tudo que a pobre da funcionária tinha acabado de organizar ali no. Como é que é o nome daquele negócio lá? Fica bombom, né, e tal. Olha, pensou, meus irmãos, se a igreja de Cristo fosse desordeira, em que ninguém pudesse ser confrontado, chamado a atenção, ou infelizmente disciplinado, nosso texto já está apontando, porque o objetivo de Deus é sermos santos, não perfeitos, santos. Somos chamados a amar o Pai e o Filho, e somos chamados ao amor fraternal. O que é o amor fraternal, irmãos?
entre irmãos, certo? Fratello, irmãos. Amar de coração e ardentemente nossos irmãos, pois fomos regenerados pela semente de Deus, que é amor. A marca dos filhos de Deus é o amor. E isso é tão crucial, que se alguém afirmar amar o Pai, mas não ama seus irmãos, diz o texto bíblico que é considerado mentiroso. 1 João 4,20. Não há como falar que ama Deus sem amar a igreja, a família do Pai, que deve ser um lar de amor. Extremamente importante, meus irmãos. Não existe possibilidade, cenário, em que alguém ama a Deus e não ama a igreja. Pastor, amar a igreja inclui congregar? Sim. Tudo que no Novo Testamento mostra que é o meu relacionamento com a igreja tem que estar incluído nesse meu amor. Congregar, ajudar, servir, tudo vai incluído, irmãos. Não entra aqui esse não é o meu chamado. Não tem como ser incluído nisso. É verdade, alguns são melhores conselheiros do que outros. Bem, nós temos duas perguntas sobre esse primeiro ponto da família de Deus. Quais são as implicações práticas de sermos família do Pai para a nossa vida de igreja? Qual a implicação prática, irmãos? Relacionamento de irmandade, de irmão. Isso é mais do que título, né? Vocês repararam que, não sei se vocês viram sempre, eu nem sempre uso. Eu sei que tem uma geração mais antiga que era irmão tudo, tá? Irmão Rosbene, pode passar a pizza, por favor? Entendeu? Eu sei que tem essa geração mais antiga que tem esse costume de usar sempre irmão e irmã. Mas se você usa o título, mas não tem a ação, perde, esvazia de significado, irmãos. É melhor chamar o Ricardo de Raicar, mas tratá-lo, servi-lo como irmão, do que dizer, irmão Raicar, hoje eu não posso. E amanhã? Amanhã eu acho que estarei doente também, não poderei. Eu nunca posso, nunca tenho, não há meio de eu servir. O irmão está lá, estou chamando de irmão. Tem implicações práticas. 2, faz sentido alguém dizer que ama o pai, mas se recusa a amar a família dele? E eu vou acrescentar aqui, meus irmãos, na verdade são 3 amores que o cristão não tem como contornar. Ele deve amar a Deus, deve amar a palavra de Deus e deve amar o povo de Deus. Qualquer falha nisso aqui, o primeiro está bravo, né? Mas qualquer falha também nos outros 2 vão ter sequelas graves na sua vida cristã. A falta de amor, apego, tempo com a palavra de Deus, nós já sabemos bastante que estrago faz na vida dos cristãos e de igrejas. E a terceira que a gente está abordando aqui, principalmente, é a falta de zelo com a igreja de Cristo, né? com o povo. Vamos cobrir aqui o número 2, irmãos, tem o nosso intervalo depois. O corpo do filho, família do pai, corpo do filho. Uma das mais importantes e negligenciadas doutrinas da salvação é a união com Cristo. Como vimos, desfrutamos de um novo relacionamento filial com Deus por estarmos no Filho. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Se alguém perguntasse para você qual foi o assunto, o tópico principal que João Calvino, ou sobre o qual João Calvino escreveu, qual tópico, assunto você apostaria que ele escreveu mais? Mesmo sem conhecer muito da obra dele, não ter lido tudo, João Calvino, da onde emprestaram o nome para chamar o monergismo de calvinismo, né? Qual foi o assunto que ele mais escreveu? Alguém chutaria? Ou que a maioria acharia que seria o principal assunto? Salvação. Mas que aspecto da salvação? Eleição. Todo mundo concorda que a maioria diz ele escreveu mais sobre eleição e predestinação, concorda? Errado. O assunto principal dos escritos de Calvino foi a nossa união com Cristo. Já pensou? Isso é que dá quando as pessoas não conhecem e acaba falando por causa do que os outros acabam dizendo, né? Que ele só escreveu sobre isso. Não. Para ele, eleição e predestinação, uma vez que está inclusive na Bíblia, Efésios e tantos Romanos, tantos outros livros, ponto pacífico. Você não precisa defender uma coisa que a Bíblia é tal. Mas para ele, na sua geração, eles precisavam entender que nós estamos unidos com Cristo. É a luz do velho hino do cantor cristão, irmãos. Leva tu contigo o nome de Jesus Salvador. Certo? Jesus, o Espírito Santo, não sai do seu corpo quando você está fazendo uma atividade menos espiritual, pelo menos na sua cabeça.
Tudo que nós fazemos, à exceção do pecar, é espiritual. Está lavando a louça? Espiritual. Especialmente quando você lava a louça para a esposa. Está fazendo uma comidinha? Especialmente quando é para servir o marido que trabalhou o dia inteiro. Ato de adoração, irmãos. É ato do Espírito Santo na sua vida. Não é só o culto, não é só o louvor. É o todo. Ok? Então vamos lá. Uma das mais importantes e negligenciadas doutrinas, então, é a união com Cristo. Como vimos, desfrutamos de um novo relacionamento filial, relacionamento de filho com Deus, por estarmos no Filho. Millard Erickson, que é um autor conhecido de teologia sistemática, né? Ele escreveu diversas implicações de sermos corpo de Cristo. Aí estão as páginas, se você quiser depois checar. Primeiro, se somos corpo, Cristo é o cabeça, ou a cabeça. Tá? É toda uma discussão se deve ser um artigo feminino ou masculino. Tem Bíblia de todos os jeitos para você escolher aí, né? O Pai o exaltou e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para que em todas as coisas o Filho tivesse a primazia. Além disso, como corpo, estamos unidos à cabeça. A igreja, como noiva de Cristo, está unida espiritualmente ao Senhor, e assim como o marido é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, promovendo tudo o que a sua amada precisa ser apresentada, para sua amada ser apresentada gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. De novo, irmãos, ele não está falando de perfeição ou falta de pecado. Ele está se referindo, irmãos, à imagem do Antigo Testamento do cordeiro que era separado, santo e sem defeito, certo? Ou seja, uma igreja que é aceitável diante de Deus. Cristo supre, alimenta e cuida do seu corpo, como cuidamos do nosso. Como esposa de Cristo, a igreja é submissa e sujeita à piedosa liderança do seu Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, se ele é o cabeça, por que nós que somos o corpo estamos fazendo igreja local fora da ordem, do projeto e do pensamento do cabeça? Você viu onde é que o nosso autor queria chegar? O corpo vai fazer o que a cabeça manda, se for um corpo saudável. Se não tiver um problema neurológico, e é óbvio que Jesus não tem problema neurológico. Então, quando ele pensa algo para a sua igreja, ele não pensa, meus irmãos, em prédios. Eu falo isso numa igreja que está, né, à beira de começar uma obra, para sair do seu prédio alugado. É importante? Vai ser uma bênção? Vai. Mas eu não sei se você já pensou isso, mas é bom eu endereçar isso. Se você acha, meus irmãos, que a história da comunidade Batista Videira vai ser dividida em antes da nova sede e depois da nova sede, você não entendeu nada. É só um prédio, e diga-se de passagem, onde Cristo vai usá-lo durante 7 anos, durante a tribulação. A gente vai embora. Se alguém quiser ficar com as chaves, fique à vontade aí. Só vai ficar você e os pós-tribulacionistas. Não, estou brincando, eles vão também. A gente vai ficar 7 anos brincando com ele. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Que nem a motinha do desenho animado. É só um prédio. Não muda. A gente vai ter mais facilidade de fazer muita coisa, é verdade. Não vai ter que atravessar a rua para usar a sala de EBD. Só. Vai ter mais espaço. Só. A essência, meus irmãos, do que nós somos como igreja, a gente faz agora. Estando lá, estando aqui, embaixo de uma árvore, numa quadra de escola, pouco importa. Não, se o local está definindo a saúde de uma igreja, algo está muito errado. Muito errado mesmo. Bem, em segundo lugar, se somos corpo de Cristo, somos individualmente membros desse corpo, estamos interligados uns aos outros. Primeiro interligados à cabeça, certo? Agora interligados uns aos outros. Não há como afirmar estar unido com Cristo, mas não se unir a outros membros do corpo de Cristo. Paulo ensina que quando partimos o pão na ceia, simbolizando nossa comunhão com Cristo, isso invariavelmente também fala sobre nossa comunhão, porque, texto de 1 Coríntios, nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão, 1 Coríntios capítulo 10. Ou seja, irmãos, essa união nos faz codependentes uns dos outros. Não tem igreja do crente sozinho, precisamos uns dos outros, precisamos estar juntos, servindo uns aos outros e a causa do cabeça que é Cristo.
As implicações dessa realidade são maravilhosas. Aqui são 4 implicações. Vamos lá. Primeiro, irmãos, união. Nossa união em Cristo é maior que as nossas diferenças étnicas, ou sociais. Por isso, devemos preservar e crescer em unidade de fé, porque Cristo não está dividido, não deve haver divisões entre nós. Isso, meus irmãos, é particularmente fácil para nós, mas sabemos que, infelizmente, em muitos contextos, o Brasil tem esse privilégio da gente ter uma tremenda miscigenação. Você pode pegar aqui e fazer do mais branco azedo até o mais escuro como a noite, fazer aqui uma coisa bonita de um degradê, maravilha, somos assim, né? Não, Raicá, você não vai ficar lá na ponta não, nem tenta se fazer vai não. Mas tem países que não são assim. E eu falei semana passada, meus irmãos, existe na história do cristianismo manifestações de preconceito, não importa qual for. Repare bem, não é preconceito quando a gente não aceita a união a uma igreja, alguém que está em uma atitude ou comportamento ou estilo de vida pecaminoso. Para deixar claro, nosso próprio estatuto estabelece que aquele que está em uma atividade que contraria a palavra de Deus, pode ser recusado a essa pessoa membresia, ou inclusive ser desligada da membresia. Quem julga isso, irmãos? Nós, por meio da palavra. E eu não preciso ser detalhista aqui para dizer para vocês quais comportamentos são esses, porque a gente sabe que está na Bíblia. Agora, uma igreja que impede a entrada de alguém por qualquer motivo étnico, social, eu tenho dificuldade, irmãos, de entender até que seja uma igreja verdadeira. Porque isso não pertence a nós. Paulo em Efésios está falando, acabou a divisão de judeu e não judeu, que era o grande problema étnico, né, que tinha no mundo antigo. Aí você ia para as igrejas, quando você vê, irmãos, em algumas igrejas, a lista, por exemplo, em Antioquia, né, dos que estavam orando ali, os líderes para enviar Paulo e Barnabé, você vê judeus, você vê gentios, você vê pessoal africano, do norte da África, o nome aponta isso. Por quê? Porque não havia absolutamente nenhum preconceito étnico, porque não pertence ao corpo de Cristo. União absoluta. Essa união, meus irmãos, muitas vezes é prejudicada por causa da nossa preferência. Então veja bem, é óbvio que no universo de 200 e tantas pessoas, é impossível você ser amiguinho de todo mundo. Nem Jesus fez isso. Ele tinha as multidões, ele tinha os discípulos, seguidores, a gente está tratando disso em Mateus, né? Pessoal que vivia atrás, mas um tanto ainda checando a temperatura da água. Vamos ver que tipo de Messias é esse daqui. Aí ele tinha os 12. Acabou, irmãos? Não. Dos 12 ele tinha 3, que ele separava para momentos especiais. Pastor, Jesus fazia panelinha? Pois é. Porque a ideia de panelinha, meus irmãos, ela é ruim quando a gente exclui as pessoas por motivos pecaminosos. Entende a diferença? Agora, você é melhor amigo de todo mundo? Não. Então você fez uma panelinha. É você e seus 1 ou 2 ou 3 melhores amigos, né? É o cara que você conversa, os problemas que você está tendo no casamento, para pedir um conselho, preferencialmente, crente, é óbvio. É a irmã que você conversa, né, sobre problemas que você está tendo com a sua maternidade e tal. São o pessoal mais próximo. Quando você não tem absolutamente ninguém, você não é necessariamente a pessoa de todos. Você, na verdade, é a pessoa de ninguém. Que não tem ninguém próximo, que não tem parceria. E, meus irmãos, essa é uma vida muito complicada, eu acho. É uma vida muito isolada para ser vista. União tem várias manifestações no corpo de Cristo. E nós precisamos cuidar para que apenas a proximidade com alguns não seja motivo para que eu possa estar isolado dos demais. Deixa eu dar aqui um exemplo bem prático que me, confesso, entristeceu um pouquinho. Nós promovemos, irmãos, e eu confesso que eu me desanimei em fazer de novo, um dia de intercâmbio das famílias, mais uma vez. Lembram disso?
Às vezes, entre uma matéria e outra, temos um intervalo de um domingo ou dois. Então, em vez de ter EBD, a gente faz um sorteio. Primeiro problema, muita gente não quer participar. Repare, você não quer você tem que comer, né? Ou você vai jejuar logo naquele domingo. Tem que comer. Mas você se recusa a partir o pão. Um sinal que na Bíblia falava sobre comunhão e pertencimento. Se recusa a partir o pão com outro irmão em Cristo da mesma igreja. Então não vou nem entrar na lista. Ok. Segundo, quando sai o nome, parece aquele pessoal que tira o amigo oculto e não gosta. Fulano quer trocar. Você já parou para pensar, meus irmãos, que esse sorteio não foi feito quando Deus se distraiu? Nossa, o Senhor só não prestou atenção, olha que caiu aqui para casa. Logo fulano. Porque a gente tem essa ideia, meus irmãos, muitas vezes porque não conhecemos, ou talvez porque conhecemos, porque a pessoa é difícil. Mas você já parou para pensar que alguém pode pensar a mesmíssima coisa de você? Que você é difícil. Que você não dá abertura. Que você é isso, que você é aquilo. Não há outra maneira, meus irmãos, de quebrarmos barreiras, a não ser quebrando barreiras. Não tem teoria. Na teoria a gente vai fazer isso aqui, não. É na prática. É dizer assim, intercâmbio das famílias, ótima oportunidade. Senhor, manda a pessoa mais difícil, faça essa oração. Porque partir o pão com o seu companheirinho, como alguns fizeram, inclusive, algumas vezes, onde fica fácil, irmãos, é mole. E você teve N oportunidade de fazer isso. Então você vê, meus irmãos, como que, talvez a gente esteja estudando esse tema aqui, você está pensando assim, a igreja de onde eu vim? Não. Vamos falar da igreja onde nós estamos. Pastor, você está lavando roupa suja da igreja e gravando. Não se preocupe, meus irmãos. Eu já sou crente há tempo suficiente, já frequentei igreja suficiente para saber que cada uma tem suas mazelas na área de comunhão. Fofoca. E outros problemas que quebra a possibilidade de vivermos essa família que a palavra de Deus está falando aqui para a gente, né? Letra B, interligação. Dependemos uns dos outros a ponto de um membro do corpo não poder dizer que não precisa do outro. O texto de 1 Coríntios 12, irmãos, é conhecido, né? Porque não sou mão, vou dizer que não preciso da orelha, e etc, etc, né? Os dons e o serviço amoroso de cada membro são necessários para a edificação do corpo. Essa unidade na diversidade, meus irmãos, é algo magnífico. Como é interessante, irmão, nós experimentarmos os talentos uns dos outros, os dons uns dos outros. Nós fomos abençoados domingo passado com a cantata, o musical infantil. Quantos irmãos e irmãs dedicaram o seu tempo, cada um num detalhe, cada um num ponto. Outros que não estavam diretamente ligados ao projeto em si de ensaio e preparação das crianças, ajudaram aqui. Você carregou cadeiras. Isso é o servir um ao outro. Isso é estar interligado e estar participando. É não ficar sempre nos bastidores, nem bastidores é lá, né? Ainda participa, mas fora das linhas. Nas arquibancadas, assistindo os outros fazendo as coisas. É óbvio que um projeto como esse não tem como absolutamente todos nós participarmos, mas aí você participa no próximo, ajudando o próximo. Às vezes, meus irmãos, alguma coisa não acontece em uma igreja local, não é porque a liderança não quer, mas porque não tem quem faça. A liderança já está exacerbada com N coisas para fazer e aquilo em particular não tem quem faça. E aí fica realmente por acontecer. Letra C, sintonia. Sermos um só corpo significa que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Então, isso é uma coisa constante, né, irmãos? Especialmente depois do advento da internet. Então, essa semana, no mesmo dia, em um grupo que eu participo, estavam todo mundo alegre, dando o virtual charuto, né? Não tem aquela história, lá antigamente, com o pai tinha o seu filho, ficava dando charuto para todo mundo. Dando seu virtual charuto para os colegas, porque o amigo teve o seu primeiro filho. Que alegria! Em outro grupo, um pastor perdeu a esposa. Então você tem esse doce amargo constantemente no corpo de Cristo. Porque constantemente tem gente sendo abençoada, constantemente tem gente sofrendo.
E é isso que a sintonia deve servir. E, finalmente, extensão, letra D. Quando vivemos esse amor em união, interligação e sintonia, refletimos o caráter de Cristo em nosso mundo. Tornamos o Evangelho visível. E aí, João 13 é o que, irmãos? Lava-pés, certo? Como seu corpo, somos a extensão do seu ministério na terra, sendo chamados a continuar a proclamação do Evangelho, do Verbo de Deus e a extensão da compaixão do Supremo Pastor. Já contei para vocês várias vezes a história do nosso irmão no Egito, que foi abandonado pela família, deserdado pela família, na rua, com a roupa do corpo, quando se converteu, né? Sim, a família que fez isso é da religião da paz. Preciso ser mais claro? Né? Alu Arquibá. E aí, botaram na rua, roupa do corpo. Porque o livro deles diz para fazer isso. Ele agora é um infiel. Família de alfaiates. O que a igreja fez? Comprou rolos de tecido, comprou equipamento básico, ajudou com alguns meses do aluguel de uma lojinha e colocou o irmão para trabalhar. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica triste com as coisas que a gente vê no corpo de Cristo, mas às vezes a gente fica muito feliz também em ver o Evangelho funcionando. Não precisou o pastor chamar. Um irmão falou, irmão, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Quem pode? Quem divide comigo, porque um rolo de tecido não deve ser barato, né? Ainda mais alfaiate, com roupa de homem. Então, quem me divide um rolo de tecido aqui? E ajudaram o irmão. Colocaram-no novamente com dignidade, quando a sua família de sangue o havia deserdado. Eu não conheço o resto da história, irmãos, até fico curioso. De repente, esse ato dos irmãos não falou alto à família dele. Peraí, os cristãos são esquisitos. Olha o que fizeram com o cara que a gente botou para fora. Né? Quando batemos nosso dedinho do pé em um móvel, percebemos como cada membro do nosso corpo está unido ao todo. Como todos sofremos, se o menor de nós sofre, e como cada parte do nosso corpo é importante para caminharmos em serviço neste mundo. Ok? Intervalo, meus irmãos, de 5 minutos, nós vamos voltar com as perguntas daqui a pouquinho e já embicar nosso ponto número 3. Ok? Vamos lá. Irmãos, antes de entrar no ponto 3, as perguntas do 2. Quais são as implicações práticas de sermos corpo do Filho para a nossa vida de igreja? Certo? Qual é a implicação prática? Lembra que a gente falou sobre a ligação com o cabeça? Ou seja, primeira implicação prática. Nós sabemos em Cristo o que fazer. A gente não precisa tatear ou ir atrás de qualquer outra coisa que já não seja revelado pelo Senhor. Outra, segunda, nós podemos contar com os dons e talentos uns dos outros, certo? Essa interligação que foi mencionada na página anterior, isso é fabuloso, porque nós temos irmãos com histórias diferentes, históricos diferentes, criações diferentes, habilidades diferentes, e nós podemos servir uns aos outros. É óbvio que há habilidades e, enfim, coisas que as pessoas fazem que chamam mais atenção do que outras, é verdade. Mas, irmãos, quando você se tem, você sabe quem você é, que você tem a oferecer, e você começa a olhar em uma igreja local, epa, tem aquilo ali, tem aquele nicho, tem aquele espaço, aquela necessidade que ninguém viu ou ninguém preencheu ainda, ou ainda não está totalmente preenchido. Eu posso fazer isso. Agora, quando eu... Braço para trás, cruza os braços, realmente, aí não tem como ajudar, como contribuir. Faz sentido alguém dizer que tem comunhão com Cristo, mas se recusa a unir-se ao corpo dele? Por quê? Ele está se referindo, é claro, meus irmãos, na manifestação física presente do corpo, que é a igreja local. Agora, não se engane, todo convertido é parte do corpo de Cristo, ponto. Mas ele não quer ser parte da manifestação local desse corpo. Isso não faz sentido nenhum, porque ele está andando na contramão daquilo que Cristo, que é o cabeça, deseja de nós, ok? Ponto 3, vimos a família do Pai, o corpo do Filho, e agora, templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, podemos ver que o templo era o foco, né, o locus, local, da glória de Deus na terra, o lugar onde Deus se encontrava com seu povo. No Novo Testamento, onde nós estamos, irmãos, na Nova Aliança, porém,
Cristo ensina que seu corpo era o templo que seria destruído, mas em 3 dias seria reconstruído. Jesus é o verdadeiro, templo verdadeiro, onde a glória de Deus habita e onde nos encontramos com Deus. Como a igreja está unida com Cristo, ela também é casa espiritual. O famoso texto 1 de Pedro fala sobre isso. Edifício e santuário de Deus, para serem morada de Deus no Espírito. Ou seja, a igreja é o templo onde a glória de Deus habita e onde nos encontramos com Deus neste mundo. Quando a igreja se reúne para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, finalzinho do texto, né, de 1 Pedro 2, 9 e 10, Deus está presente de forma mais profunda do que quando adoramos sozinhos. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Nós costumamos, vira uma frase até repetitiva, você acaba pegando para si, que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Já ouvimos ou não ouvimos isso? Onde é que está isso na Bíblia? Você não vai encontrar um lugar sequer onde o indivíduo é endereçado como o templo do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo habita na sua alma, não? Seu espírito, claro, você foi regenerado. Não há nenhuma dúvida que o Espírito Santo está em você. Né? O Espírito Santo, tem a musiquinha e tudo aí. Tranquilo? Então, o que é o templo do Espírito Santo? É a igreja. É o corporativo. Repare quando Paulo fala sobre o templo do Espírito Santo, ele fala sobre vocês, falando sobre aos coríntios. Então, esse é um detalhe não extremamente importante, ninguém vai perder a salvação porque estava entendendo errado, mas é realmente o que o texto bíblico fala. Paulo está destacando a comunidade e não a individualidade. Inclusive, quando o pessoal fala que, né, não, você está comendo porcaria, não sei o quê, você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Eu não sou templo, isso aqui não é o templo do Espírito Santo. Isso é errado. Né? Tem alguns irmãos que para caber mais Espírito está expandindo o templo, mas não, nada disso. Não funciona assim. Nós somos templo do Espírito Santo, como igreja do Senhor, ok? Por ser habitado pelo Espírito, que é santo, e Deus andar entre nós, a igreja é chamada a ser santuário dedicado ao Senhor e andar em pureza. Cada crente, olha a diferença, irmãos, templo, cada crente é uma pedra viva desse santuário e chamado para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu quis destacar isso, irmãos, mais uma vez agora a questão da pedra, como você vê que a Bíblia vai sempre puxar a pluralidade da igreja. Não tanto a individualidade. Até quando ele vai tratar do pecado individual, a Bíblia vai falar, meus irmãos, do impacto, a consequência que isso tem na comunidade. Repare que há uma diferença, que no Antigo Testamento, o camarada pecava em particular, Acã, lembra lá em Jericó? Certo? Ele pecou escondido e Israel todo sofreu. Ok? Isso não acontece com a igreja de Cristo. O irmão que peca escondido, por Deus será disciplinado, punido, castigado, tratado. Quando é que a igreja, meus irmãos, ela é envolvida no pecado de alguém? O episódio de 1 Coríntios capítulo 5. Tinha um camarada lá que estava tendo relações com a sua própria madrasta. E a igreja sabia. A igreja leva uma lapada do apóstolo Paulo e uma ordem expressa de que expulse aquele perverso do seu meio. Então a igreja se torna pecadora, junto com o pecado de alguém, não o pecado em si, mas por não tratar o pecado de alguém, que sabe. Olha que interessante. Ou seja, o pecado do corpo é outro, é o pecado de omissão. Volto a falar, meus irmãos, não é o tema aqui, o spoiler está lá na frente no nosso estudo, mas a igreja não tem alternativa sobre a questão de disciplina. A igreja que não age biblicamente nessa área peca contra a ordem do Senhor. Quer você goste, quer a gente não goste, quer a gente... Não tem saída. Na verdade, irmãos, é falta de amor quando nós não disciplinamos alguém nessas diversas manifestações, né?
Você vê um irmão em pecado, você conversa com ele, trata, resolve ali. Jesus ensinou isso em Mateus 18. Você ganha o seu irmão, é o termo que Jesus usa. A gente vai tratar sobre disciplina com mais detalhes, mas há toda uma variedade de coisas que pode ser feito até que, infelizmente, chegue em 1 Coríntios capítulo 5. Excluir da congregação aquele que não se arrepende e até, de certa forma, se orgulha do seu pecado, né? Como pedra viva, cada um de nós, irmãos, nenhum crente é dispensável. Estarmos juntos, exercendo o nosso papel, é crucial para o edifício crescer. Precisamos todos desempenhar o papel de sacerdotes reais. O fato de sermos sacerdotes não significa que vamos a Deus diretamente e não precisamos de mediadores, assim não precisamos da igreja. De fato, Cristo é o único mediador e não precisamos de outros mediadores humanos. Contudo, não somos sacerdotes para nós mesmos, mas uns para os outros. Nós ministramos e intercedemos uns pelos outros para que, por meio do nosso serviço, nossos irmãos possam se achegar mais perto de Deus. O que o nosso texto está ensinando então agora, meus irmãos? Diferente do que a igreja romana instituiu, onde apenas um camarada lá na frente é sacerdote, não é isso? Nós acostumamos chamá-lo de padre, e não sei nem lá por quê, porque eu não sou especialista em história romana. Em inglês chama de pai mesmo, father. Mas se você pesquisar, e alguns aqui sabem, ele é um sacerdote. Pergunte a qualquer católico, se você perguntar, 1999 vão dizer que ele é o sacerdote e você não é. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia institui liderança eclesiástica, basta ler 1 e 2 Timóteo e Tito, não tem problema nenhum, mas não trata essa liderança como a única que é sacerdote, e nem com um papel diferenciado, né? Pastor, ora por mim, porque Deus lhe ouve. Não tem essa. Não tem o telefone, irmãos, né? Jeová móvel. Aí eu falo com ele, irmãos, Deus, cuida da Laís, ela não tem jeito. Então, não existe. Somos sacerdotes uns nas vidas dos outros. Mais um ponto, meus irmãos, para a reunião de oração. Nós começamos compartilhando nossos pedidos. Nos grupos eu vejo vocês colocando, irmãos, tem um compromisso amanhã assim, assado, orem por mim. Essa intercessão, meus irmãos, é o sacerdócio dos santos, uns pelos outros, e devemos exercê-lo com alegria. Quais são as implicações práticas de sermos templo do Espírito Santo para a nossa vida de igreja, meus irmãos? Ele não colocou aqui, mas é Espírito. O que vem depois? Santo, né? Essa não é a primeira implicação prática? É o espírito de santidade. É o espírito de diferença. É um espírito de mudança em comparação ao mundo. Diga, meu irmão. O senhor falou que a gente não seria templo do Espírito Santo individualmente. Sim, Eu concordo com o senhor que o senhor está dando essa ideia de coletividade. sim. Não somos templos individualmente, mas sim coletividade, é a ideia. Nesse sentido de tirar o individualismo, eu concordo com o senhor. Mas, pensando em 1 Coríntios 6,19. Leia, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Em que número está aí? Singular ou plural? Ele está no plural, mas ele está pensando ali no contexto de pessoas que estavam se relacionando com prostitutas. Sim? Então, na ideia de que eu não posso misturar o meu corpo. Som. Então, embora o texto esteja no plural, mas ele está pensando no corpo do indivíduo ali, né, que estava se misturando com a prostituta, pelaquela ideia dos coríntios, né, que o corpo pode fazer o que quiser, mas o espírito tem que ser preservado, né? Mas aí, nesse contexto, ele está enfatizando que o nosso corpo é templo do espírito, né? Então, concordo com o senhor que coletivamente somos o corpo de Cristo, mas ele também não pode perder a ideia de que eu... Não, de maneira nenhuma que nós somos a habitação do Espírito Santo, de maneira nenhuma. Mas ainda nesse texto, a pluralidade aponta que o pecado individual afeta a coletividade. É isso que eu destaquei alguns minutos atrás.
Quando alguém peca e acha que não está afetando nada, você está afetando a coletividade de alguma maneira. Não afeta como afetava lá em Jericó. A igreja não vai ser punida por você, por causa do seu pecado. Mas você é parte do corpo de Cristo. O pensamento de Paulo, meus irmãos, ele está sempre acontecendo. Nós somos milhões. Claro que uma igreja local é mais grave, mas nós somos milhões. Você concorda comigo que em algum lugar do mundo, algum irmão nosso está infringindo isso daí? Então Paulo está alertando como que, sendo o corpo de um Deus santo, cada parte dele precisa viver essa vida de santidade. Nesse particular, essa vida era transigida, era afetada por um pecado corporal, que no caso era a prostituição. Mas isso não muda a visão do corpo como um todo. Nós somos batizados em um só corpo. Nós somos salvos e incluídos no corpo de Cristo. Paulo vai repetir isso vez após vez após vez. Então, a individualidade que eles viam lá era vivida através do seu corpo, mas afetava a totalidade. Mas uma coisa não exclui a outra. O corpo da igreja. Uma coisa não exclui a outra. Eu acho que o texto aqui, embora eu meio pegou de surpresa com a sua ideia, que eu concordo mas o texto aqui, lendo rapidamente de 1 Coríntios, ele está falando de comida, ele está falando de corpo físico. Então eu acho que uma coisa não exclui a outra, e eu acho que esse texto está dizendo que o nosso corpo, é templo do Espírito Santo, embora eu concorde com você que o nosso corpo, igreja, é templo do Espírito Santo também. Ok, a gente pode discordar e concordar que no pensamento de alguns, nós somos ao mesmo tempo templo do Espírito Santo e ao mesmo tempo templo coletivos. Mas eu entendo que a individualidade é apontada pela fato de sermos pedras desse templo. Por isso no plural. Você não sabe que vocês são templo do Espírito Santo? Pluralidade. Se ele apontasse para o indivíduo, ele colocaria no singular. Eu concordo, há a possibilidade das duas interpretações. Mas esse pegar de surpresa, meus irmãos, é porque a maioria de nós não costuma ficar com a cara em livros de teologia. É verdade. Mas a maioria dos teólogos pensam em pluralidade, né, da ideia de habitação do Espírito. E novamente, irmãos, não paga a dívida externa e nem garante a salvação. Né? Pode se discordar na interpretação e não pode, independente de onde você estiver, não pode afetar o fato de que você não é livre para fazer com o seu corpo o que você quiser. Né? E também você não pode também criar um pensamento legalista. Ok? Sei lá, cirurgia plástica é pecado, que é o templo do Espírito. Tatuagem é pecado. Aí o pessoal começa a criar um monte de regrinha onde a Bíblia não cria, baseado nisso daí. E detalhe, só escolhe as regras que lhe apraz, né? Não pode fumar. Eu concordo, não fume, é péssimo. Mas coloca cada química no seu corpo. Tirando a Eleuda, quantas pessoas essa semana beberam refrigerante? Só eu bebi refrigerante? Estão com vergonha de levantar a mão. Pronto. Essa semana eu falei, você só tomou suco natural e água? Hã? Suco natural sem açúcar, foi ainda? Você é um exemplo, Rosvênio. Não, você não. Por causa de a semana... Olha, isso aqui é pegar a brecha na fala, né? Semana passada, então, meu querido. Aí você levantou a mão, entendi. Né? Quanta porcaria a gente come. Se você come só coisa não processada, não industrializada, não química, você é 1% da população. Eleuda. Não é verdade, irmãos? E ninguém cria um maior caso sobre isso. Está destruindo o templo do Espírito Santo. Então, a gente bate sedentarismo. Eu sou contra o sedentarismo. Você deve praticar alguma atividade física. Vá andar, vá pedalar, vá correr, vá nadar, vá malhar, vá fazer alguma coisa. Você está contribuindo pessimamente para a sua saúde. Mas o pessoal espiritualiza as coisas. Tem que cuidar do templo do Espírito. Diz o cara tomando uma Coca Zero, cheio de veneno. Não faz sentido nenhum. A gente puxa para um lado,
mas não puxa para o outro, né? Nessa questão da habitação do Espírito. Mas como eu falei, irmãos, é uma questão que existe mais de uma interpretação, porém eu vim trazer aquilo que a maioria dos teólogos entendem ao analisar o texto, né? Ok? Onde nós paramos mesmo? Nas perguntas, né? Faz sentido alguém afirmar ser habitado pelo Espírito, mas achar que não tem problema ter um buraco com uma pedra a menos no edifício de Deus? O que está se referindo? Não, eu sou o templo do Espírito, mas... E no templão, você está fazendo nada? Não é meu chamado. Irmãos, nós estamos em uma aula combatendo o individualismo. Tem gente, inclusive, que a família é uma idolatria. A igreja é uma opção, quem sabe, talvez, e se tiver tempo. Pastor, só está tirando a importância da família? Não coloque palavras na minha boca. Mas está sempre, sempre, sempre ausente. Porque está sempre, 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 sempre inventando cada vez mais coisas com família. Eu sei, meus irmãos, eu estou aqui há 22 anos, 45 de vida cristã, já vi isso acontecer. Aí que o problema, irmãos, é a colheita. Já conhece essa frase, né? Semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Qual a colheita? É isso aqui que a gente está vendo aqui, não usufrui isso aqui. O ideal, irmãos, é termos equilíbrio. Há um momento para uma coisa e há um momento para outra. Da mesma maneira, você deve ter visto aquelas situações em que o marido acabou se divorciando porque a mulher só vivia enfiada na igreja. Eu concordo. Está em desequilíbrio. E aí acaba prejudicando o seu próprio casamento pelo seu péssimo exemplo. Mas quando a gente não tem esse equilíbrio, a gente acaba não usufruindo daquilo que Deus planejou para nós como igreja. Como falei então, nosso alvo principal aqui é mostrar, se você está em Cristo, você está na igreja. Estando na igreja, Deus lhe deu dons e talentos, habilidades para servir uns aos outros. Se você não está fazendo isso, meu irmão, não está fazendo isso, você não compreendeu realmente o que é ser igreja. Você ainda está naquela perspectiva de que você vem, aí alguém faz alguma coisa que lhe beneficia, pago ou não para isso, e aí você gira nos calcanhares e vai embora. Você não faz esforços para criar laços, criar comunhão, você não usufrui daquilo que você está aprendendo para passar para outros, porque na prática, meus irmãos, cada um de nós tem que estar envolvido em duas atividades na vida cristã. Você edifica os santos e você alcança os perdidos. Os perdidos alcançados, você passa a edificá-los. E aí você volta a alcançar. Não tem para onde correr, meus irmãos. Isso não é, inclusive, não vou entrar nesse papo que a gente vai falar daqui a pouco, isso é papel de alguns. É papel de cada pedra do edifício que a gente está tratando aqui. Nossa conclusão. Cada um de nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo prestará contas de haver ou não congregado regularmente na igreja, estimulado a igreja ao amor e às boas obras e lutado para manter o ensino correto da esperança do Evangelho. Mark Dever, na página 33 do seu livro, 23, perdão. Essas três imagens da igreja demonstram a importância de desenvolvermos com ela. Quais três imagens, irmãos? Vou repetir o que está em azulzinho ali. Bem, no meu está em azul. Congregar regularmente, estimular a igreja ao amor e às boas obras e lutar para manter o ensino correto da esperança do Evangelho. Essas três imagens, essas três ideias da igreja demonstram a importância de nos envolvermos com ela. É difícil fazer isso sozinho, quase impossível. Antes de listar as 9 marcas de saúde propostas pelo Mark Dever, é importante compreendermos que todos somos responsáveis para que a igreja seja edificada. Então, o que ele está querendo dizer aqui, irmão? Semana que vem, primeira marca, pregação expositiva. Isso é coisa do pastor. Não é não. Porque eu não vou estar aqui para sempre. Um dia, meus irmãos, vocês vão escolher outro pastor. Bem, a não ser que o arrebatamento aconteça, obviamente. Igrejas tropeçam muito em sucessão pastoral quando não entendem o que deve se esperar de um pastor. Escolhe o pastor porque ele é legal, porque ele visita, porque ele joga bola com a gente, né? Não, porque ele é engraçadinho e tal, não sei, enfim, 1000 coisas que não é o que a Bíblia diz.
E aí, às vezes, aquilo que é construído durante anos, de uma maneira, é desfeito assim. E eu já vi acontecer. Já vi acontecer também o oposto, pela graça de Deus. Uma igreja que se perdeu em 10 anos, 12, agora, há alguns anos, está finalmente de novo no trilho. Por quê? Percebeu que o grande problema, nas últimas 3 tentativas, é que escolheram mal o pastor. Alguns sabem do que eu estou falando. Escolheram um pastor que não ligava muito para a doutrina, mas era uma ótima pessoa. Escolheram um pastor que era um cara de oração, gente fina, mas não era bom de doutrina. E o terceiro é um desastre completo. Então, você vê, meus irmãos, como é fundamental. Como é que isso aconteceu? A igreja não entendia que as marcas não é, vamos aprender isso aqui, aí o pastor, o Cédrico, o Petrônio e o Bruno vão cuidar de proteger isso. Deixa eu dar uma notícia para vocês, os familiares deles, me desculpem, eles também vão morrer. É verdade, irmãos. Eu não sei quem é o mais novo de nós aqui. Alguém tem 15 anos aqui? Levanta a mão. 14 anos. 13 anos. 13 anos. Já para pensar, meus irmãos, que daqui a um tempo, se Jesus não voltar, um bom tempo, esqueci o nome da sua filha, Diana, desculpe, eu sou péssimo. Maria Eduarda, desculpa, Maria Eduarda. Daqui a um tempo, está lá a irmã Maria Eduarda, assim, ó. Oi, irmão. Porque acontece com todo mundo. Isso não é privilégio de alguns, irmãos. Mas quando a irmã Maria Eduarda estiver andando com o andadorzinho dela, a gente já é pó. Já está na glória. Cabe, meus irmãos, a próxima geração e a próxima geração cuidar disso. Isso não é papel apenas da liderança. Por isso que esse assunto está sendo tratado na EBD. E não apenas na reunião, eu e os outros 3 lá, ou mais puxando mais um outro membro de liderança. Certo? Em Efésios 4, Paulo alerta contra erros doutrinários que podem minar a unidade que temos em Deus e no Evangelho, a qual precisamos preservar, essa unidade. E para que possamos fugir da imaturidade e crescer conforme a estatura de Cristo, ao subir aos céus, nosso Senhor Deus deu dons a todos os santos. Os ministros da palavra foram dados a fim de treinarem e aperfeiçoarem os santos para o desempenho do serviço e ministério dos santos. Depois de você ler, meus irmãos, Efésios capítulo 4, você vai ver essa progressão que Deus deu pastores e mestres para fazer isso. Não, ou seja, deu para treinar os santos, não para realizar todo o trabalho. Resultado, irmãos, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, meus irmãos, é um texto maravilhoso sobre como a igreja funciona. A liderança treina mais e mais gente, que vão treinando mais e mais gente, que vão edificando uns aos outros, vão ganhando mais gente, a gente começa o processo. Lava, enxágua, seca. Lava, enxágua, seca. Não tem. Pastor, sai um livro agora que está revolucionando as igrejas. Queime. Jogue no lixo. Se o livro está apontando para que ele está nas escrituras, ótimo. Ele é até um pouco supérfluo porque já está na escritura, mas que bom. Mas se ele está querendo inventar moda, irmão, queime. Perca seu tempo não. Só fala por que isso? Porque eu já perdi meu tempo. Em muitos desses livros. Que queriam, de novo, reinventar a roda. 1 Coríntios 11, 22. Faremos bem se nos atentarmos ao aviso de Paulo de não menosprezarmos a igreja de Deus. Perceba, meus irmãos, menosprezar a igreja de Deus não é uma coisa necessariamente ativa, eu vou acabar com a igreja. Não. Tem aquela programação, aí o marido e a esposa vão em casa. E aí? A gente vai? Eu confesso, irmãos, eu não consigo entender tal postura. 20, 30 pessoas estão trabalhando, às vezes há semanas, meses, para aquilo acontecer. E você em casa, numa conversa despretensiosa, tomando café com leite e pão. E aí, a gente vai? Nós desprezamos, irmãos,
as oportunidades de sermos saciados, alimentados, edificados. Tivemos agora a conferência, vou até tirar da igreja, a conferência das mulheres, maravilhosa, da nossa convenção. No apagar das luzes, as mensagens. 3, 4 meses para se inscrever. No apagar das luzes, posso ir, quero ir, tem vaga, não tinha mais. Não tinha mais onde colocar as pessoas, não tinha mais equipe para tanta gente. Por quê? Para o concurso, inscreveu-se há 6 meses atrás. Para a viagem de férias, comprou a passagem há 10 meses atrás. Mas quão pouco nós valorizamos, irmãos, as oportunidades que nós temos para crescer no reino de Deus. Quão pouco. Como as nossas prioridades na vida estão invertidas, quando se trata daquilo que de fato vai trazer diferença para nós. Aí chega nas perguntas, irmãos, que eu não quis antecipar, falando sobre esse tema. Olha lá, a primeira. Por que pensamos que só os pastores são responsáveis pela saúde da igreja? Alguém tem alguma ideia, irmãos? Porque alguns, muitos, ou a maioria, ou a minoria, não sei, pensa que são os pastores que são responsáveis pela saúde da igreja. De onde vem essa noção? Diga, Ricardo. Porque muitos pensam que só os pastores têm deveres e responsabilidades. Muito bem. Pastores têm deveres e responsabilidades? Sim. Mas não são só eles. Não são mesmo. Quando a gente pensa assim, irmãos, a gente está sendo afetado por uma outra razão, que é a nossa alma católica. Quantos aqui foram católicos mesmo, de verdade? A irmã Lúcia, né? Tá, eu sei que já foi quase rainha do céu. Cadê a irmã Lúcia? Não está aqui hoje. Ela está ali. Foi, né? Com raríssimas exceções, você vai e volta, não é isso? Acabou. Então, não tem compromisso nenhum. Por que você acha, meus irmãos, que Mundial, Universal, Internacional, Galaxial faz sucesso? Porque 95% não tem compromisso nenhum. Você vai lá, pega a sua bênção. Não pega, né? Supostamente. E vai para casa. Aí eu pergunto, Igreja de Cristo, é isso que você acha que você quer para a sua vida? Porque a realidade da vida cristã, irmãos, é totalmente diferente. Você ter Jesus com lágrimas, sem lágrimas, com choro, sem choro, com música de fundo, sem música, com testemunho grandioso, com testemunho simples, pouco importa. Me converti. O próximo passo, meus irmãos, na conversão, sabe qual é? Arregaçar as mangas. Esse é o próximo passo, imediata conversão. Arregaçar as mangas. Não lavar as mãos. É arregaçar as mangas e dentro da possibilidade do momento espiritual de crescimento de cada um, claro, servir. Então há essa noção equivocada. 2, você sente que tem feito sua parte para a edificação da igreja? Obviamente, eu não quero aqui, no momento de confessionário, não é esse o nosso objetivo. Mas eu vou trazer essa pergunta uma outra forma. Se todo mundo na igreja fosse igual a você, que tipo de igreja ela seria? Você não precisa ser falso modesto e dizer, bom pastor, pela graça de Deus, acho que seria uma boa igreja. Eu tenho tentado fazer o que eu posso, até além do que eu posso, e não tenho me negado a servir, até mesmo em prejuízo próprio. Glória a Deus. Você não precisa ser falso modesto. A igreja seria terrível. Aí o cara faz 300 coisas e fica com essa falsa modéstia. Não. Nós reconhecemos, meus irmãos, que se estamos fazendo o que temos que fazer, é porque Deus é bom, Deus é gracioso e tem nos levado pelo Espírito a fazer isso. Mas a pergunta fica, você pode categoricamente dizer que você tem feito aquilo que Deus espera que você faça? Então, repito a pergunta. Se a membresia inteira da igreja fosse feita de clones seus, né? Além, é claro, da sua beleza, que mais você contribuiria? 3, que atitudes práticas você poderia tomar a fim de cooperar para a saúde da igreja? Pronto. Esse é o grande problema, meus irmãos, dos devocionais, com exceção de um certo que eu conheço aí, que faz aquelas reflexões bíblicas sem absolutamente incomodar nada no nosso dia a dia. Tanto que quando os autores, cooperadores dos nossos foram contactados, eu falei assim, na parte negrito, você tem que tocar na ferida, você tem que incomodar, você tem que ir lá dentro da casa, do trabalho, da vida da pessoa.
Alguns cumpriram muito bem, outros menos bem, tudo bem. Mas esse é o ponto, meus irmãos. O ponto diante de uma lição dessa é: nossa, que lição maravilhosa, a partir de hoje eu vou ser um crente melhor. Que cargas d'água é um crente melhor? Né? Aí tem uma mensagem sobre perdão. Aí eu saio daqui, perdão é importante. Nós devemos perdoar. Nós não, meu irmão, porque tu não toma decisão por ninguém. Você tem que sair daqui diante de uma mensagem de perdão, dizendo assim: com quem que eu estou com pinimba? Com quem que eu estou com algum BO na vida? Ah, sim, estou com aquela pendência com o irmão Sinfrônio. Irmão Sinfrônio, você tem um minutinho para me receber? Não pode hoje? Pode amanhã? 14h? Lá estarei. Isso é. Quais atitudes práticas eu posso tomar? Portanto, meus amados, quando nós vamos começar a nossa jornada, semana que vem, como eu falei, pregações positivas. Mas não dá para pular, não. Nossa igreja faz isso há mais de década. Não dá, não. Porque nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, ou pelo menos de uma vez bastante toda, inculcar na nossa cabeça que, por mais que muitas igrejas resistam, pregar a palavra em continuidade e no texto bíblico é a maneira de deixar a palavra falar e não o pregador ser destacado. E a gente vai ver detalhes sobre isso, porque talvez seu argumento da pregação expositiva é porque eu gosto. Deus te abençoe, mas esse não é o argumento. Concorda comigo? Parece aquele pessoal que diz assim: por que você comprou esse carro? Ah, eu gostei da cor. Mas não te falaram que esse motor desse carro não presta? Ah, mas a cor dele. Isso não é argumento. Argumento precisa saber por que nós defendemos, como eu expliquei semana passada, irmãos, pela graça de Deus, até antes de conhecer isso aqui, o tipo de pregação que nós praticamos na nossa igreja há tanto tempo. Certo? Então, como é que eu me engajo, irmãos, na prática sobre isso? É brigando com todo mundo? Não. Mas uma questão simples é aquilo que nós já destacamos. E o futuro? Essa é a terceira vez que nós tratamos disso na nossa igreja. Tratamos no EBD, há muito tempo atrás, bastante mesmo. Depois uma conferência teológica com o próprio autor desta revista presente aqui conosco. Mas desta vez, irmãos, nós de fato queremos, em algumas outras áreas, tomar decisões que seremos incomodados, por assim dizer, no nossa rotina, nossa maneira de igreja, ok? E para tanto precisamos estar dispostos a essas mudanças. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, amados. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra e pela forma como olhamos, como o manual, como a regra básica, indiscutível e insubstituível de igreja. Dá-nos, ó Deus, portanto, a possibilidade de olharmos para este material, olharmos para as nossas vidas e olharmos para o nosso todo como igreja e respondermos de maneira que pontue mudanças em nossas vidas e em nossa igreja. Dá-nos um dia de comunhão com o Senhor e traga-nos a noite, ó Deus, para ouvir a tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.